Rapaz, eu não consigo entender como é que aquele professor gosta tanto do sertão. Não fala não, velho. Que interessante por aqui, pelo amor de Deus. Um lugar tão chato, tão monótono, sei lá. É tudo sobre seca, cacto. Pois é só sol, terra e pedra aqui, não tem nada interessante pra se ver. Tá, fale não, homem. Me desculpe a intromissão, mas eu não acredito que vocês tenham uma visão tão nociva do sertão, tão desagradável. Até porque não é apenas isso que existe aqui. Por quê? Pelo amor de Você Deus, já né? parou pra olhar esse lugar tão chato? Não seria melhor ir numa cidade grande, que tem muito mais a oferecer shoppings, lugares pra gente ir? Aqui só tem seca, cacto, não tem nada de interessante. Pois é um lugar tão monótono, nunca tem nada por aqui. É claro que tem. Olha só, a gente tem cultura, a gente tem a nossa caatinga. Tem sua época de estiagem e também tem a sua época de verde, né, de chuva. Você fala de cultura, a cultura daqui é só Lampião e Luiz Gonzaga, dois negócios totalmente É sem claro graça. que não. Tem vaquejada, tem Luiz Gonzaga também. Por exemplo, você já ouviu as músicas dele? Eu, pra quê? Negócio vexado. É a melhor coisa que existe aqui do Nordeste e pra mim, pelas minhas experiências de vida, é a poesia mais linda que eu já ouvi. Tá, você já parou pra olhar o que é que falam da gente lá fora? Falam que a gente só come rapadura com café. É tudo tão sem graça. Já parou pra pensar no nosso sotaque? Que coisa mais feia. Sotaque puxado, ainda nada um oxente. Sei lá, tão feio. É claro que não. Olha só, os estereotipos que nos impõem é só coisa da cabeça deles. A gente tem essa cultura de comer rapadura, farinha com rapadura mesmo, com farinha com tudo, por exemplo. É bom, só que na cabeça deles é uma coisa de pobre, nordestino pobre, entendeu? De seca, porque eles não pararam para experimentar isso. É a melhor coisa que existe comer uma farinha com rapadura. Sim. Diga se não é gostoso. Vocês já comeram, não já? Já. Já. Então, quer coisa melhor que isso? Rapaz, mas não sei, a cidade grande, pra mim, tem muito mais a oferecer do que aqui. Pois é, lá é tudo mais avançado, mais completo. O que é que você acha de tão Dependendo. bonito por aqui? Olha, dependendo do ponto de vista, o sertão e a capital é o bom para todas as pessoas. Sim. A capital tem muitas oportunidades de emprego, etc. Aqui no Nordeste a gente tem oportunidade de paz e sossego. Sim. Dependendo do seu querer, você vai querer, por exemplo, morar na capital. Você vai ouvir trânsito, caos, etc. Aqui no sertão nordestino, você vai ter paz e sossego e os cantos dos passarinhos ao acordar. Sim. Eu sempre escuto minha avó falando e falando e falando sobre o sertão. Só que nunca me entra nada, porque é tão chato, é uma história tão monótona. Pois é, sempre Você entra por um ouvido e sai deveria. por outro. Desculpa. Você deveria ouvir essas histórias da sua avó. Olha, eu vou confessar. Antigamente eu tinha esse seu ponto de vista de que a capital era a minha única salvação, que eu não podia ver um pé para ir, que eu já estava indo. Foi ouvindo as histórias da minha avó, de pessoas mais velhas, falando sobre como é a cultura, como foi antigamente, né? Que traz um olhar tão diferente do que eu tinha. Por exemplo, a cultura da vaquejada. É tão antiga, até hoje existe. E toda vez que eu ouço alguma música remetente a isso, que o vaqueiro é um sertanejo que sofre com a seca, né? Eles têm que ir embora, tiveram que ir embora para capital procurar emprego, mas sempre quando voltava na época de chuva, eles voltavam aqui porque eles não podiam viver sem esse lugar, entendeu? Porque era a paixão deles morar aqui. Interessante, eu nunca tinha parado para pensar assim. Porque com o avanço da tecnologia, o TikTok, digamos,
nós sempre vemos a capital, essas cidades, e acabamos tendo uma ilusão de que lá é 1000 vezes melhor do que o sertão. Nunca parei para olhar para o nosso sertão. Sempre foi capital, 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 por causa das redes sociais. Verdade, porque muitas vezes a gente só vê a parte boa do lá, mas não vamos pensar que lá também tem as partes ruins. Claro, É verdade. claro. A poluição em massa, por exemplo. Aqui, é que nem você falou, a gente tem um canto seguro, calmo. Nunca tinha parado para pensar assim, desse jeito. Verdade, você meio que abriu nossas mentes. Desculpa a intromissão, mas olha esse livro, Jovens Olhares do Sertão. O mesmo traz consigo grandes diversidades sobre a história do sertão nordestino, sobre a visão de vários jovens, que trazem consigo a simplicidade e opiniões, visando a essência de vários pensadores com um modo peculiar de enxergar a vida sertaneja. Com a construção desse livro, os jovens apagaram essa visão simplista, uma roupa imaginativa sobre a vida sertaneja. As crônicas contemplam esse extenso território, onde se situam as lembranças da infância. Tá vendo? Era exatamente disso que a gente estava falando. Um jovem olhar sobre o sertão. O nosso olhar sobre o sertão. Bonito, gostei do livro. Acho que eu vou procurar ele para ler. A gente deveria usar isso como exemplo. A antologia de crônica aborda uma linguagem leve, mas não por isso isenta de charme, simbologia e literariedade. O livro explora a geografia e a contemporaneidade do nosso sertão, remetendo uma linguagem infrutiva, instigante. Contemplando alguns trechos dos jovens cronistas, eu pude perceber que há temáticas curiosas, como por exemplo, sobre o cuscuz. O Nordeste possui a melhor e a maior riqueza de todas, o nosso ouro nordestino. Também há sobre o mandacaru e a esperança do sertanejo. Ela nasce e cresce, sem precisar de uma única gota d'água, se tornando resistente, assim como o mandacaru. E também há sobre a caatinga, que para muitos, o nosso bioma é desolação, se movimento, onde a morte ronda entre sombras e lamentos. Mas como sertaneja, eu vos afirmo, o sertão é um habitat de resiliência, onde a raça de um povo que com pouco se sustenta e faz moradia para a persistência. Olha que trechos mais lindos. Você já pesquisou alguns? Sim. E olha esse como é interessante. O sonho do sertanejo. O sertanejo nunca deixou de sonhar, ou até mesmo desistir. A esperança é a última que morre. E essa sobre o sertão, de um olhar diferente. Sertão é um lugar que não só tem períodos de seca para contar, mas também tem sua natureza encantadora para mostrar. Olha que lindo. Podemos perceber, através dessas crônicas, a desconstrução de uma visão xenofóbica que a maioria tem pelo sertão. Ou seja, a partir de agora, vamos olhar pela percepção dos jovens cronistas. Afinal, quais são os objetivos do projeto? Bom, o projeto tem como principal propósito motivar os jovens estudantes a interagirem mais com o universo da leitura e da escrita, inserindo os mesmos em seu cotidiano, para que assim eles possam notar a importância de tal ação na construção do cidadão. Outro objetivo muito importante é estreitar as relações dos estudantes das duas escolas municipais que abraçaram o projeto. Além disso, trazer uma importante reflexão sobre o sertão, diante da descrição feita por um olhar jovem. A oficina reuniu estudantes do ensino fundamental e ensino médio das escolas situadas no município de Monte Alegre de Sergipe, o Centro de Excelência 28 de Janeiro e o Colégio Estadual José Inácio de Farias, para estreitar os laços entre os alunos das duas escolas. Durante o desenvolvimento das ações foram entregados textos e uma aula ministrada pela doutora Cristina Ramalho para ajudar os alunos no desenvolvimento de seus textos, mostrando aspectos sobre a cultura e a história do sertão, para que ajudasse eles no desenvolvimento das suas crônicas. No primeiro encontro foi sobre a história do sertão, com a professora Dana Oliveira, do 128 de Janeiro. No segundo encontro foi sobre os aspectos geográficos, com a professora Dinoan. E após isso, nós fizemos uma visita virtual ao Museu Arqueológico de Xingó. Após esses momentos, nós fizemos uma roda de conversa com alguns membros participantes do projeto Jovens Crônicos do Sertão,
que após ter feito esse encontro, os participantes foram estimulados a produzirem 2 crônicas, uma sobre o sertão geográfico e outra sobre o sertão contemporâneo. Totalizou 46 crônicas. Depois chegamos no final com 23 participantes.